Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus no seu sermão profético. Vivemos os últimos dias com uma notícia que vem assombrando milhões de cristãos em todo o mundo: coronavírus. O que a Bíblia fala sobre este assunto? O Senhor Jesus, no seu ato profético, ele disse que um dos sinais da sua volta seria peste em vários lugares. Doenças, morte, epidemias em vários lugares do Brasil e do mundo. Sinais da volta de Cristo, sinais do fim. Mas Jesus, ele disse para o seu povo não temer o que mata o corpo e não mata a alma. O Senhor Jesus disse: não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A pior epidemia que nós como cristãos deveríamos ter medo era do pecado. O pecado é a pior epidemia que nós como cristãos deveríamos ter. Nós vemos o Senhor Jesus falando: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vemos no Brasil e no mundo vários prefeitos, deputados, governadores de vários países decretando fechamento de colégios, quadras de futebol. Em alguns lugares, os campeonatos de futebol estão sendo feitos e realizados sem torcedores. As pessoas estão com medo do coronavírus, com medo de morrer. Mas as pessoas não têm medo de ir para o inferno. Nós vemos há poucos dias centenas e centenas de pessoas indo às ruas de São Paulo, de vários lugares, de várias cidades, as pessoas pulando no meio da rua no carnaval, bebendo bebida alcoólica, se prostituindo. Homens tendo relações com homens, mulheres tendo relações com mulheres. As pessoas têm medo de um vírus e não têm medo de pecar contra Deus. A preocupação das pessoas é porque eles querem viver mais tempo para pecar mais, para aproveitar mais ainda. Enquanto o Senhor Jesus está voltando, está avisando que a volta dele está perto de acontecer, as pessoas querem viver brincando com Deus, aproveitando a vida, aproveitando o carnaval, aproveitando a prostituição. Por isso que as pessoas estão com medo
desta epidemia que vem devastando o Brasil e o mundo. No livro do Apocalipse, aparece a morte sentada em cima de um cavalo preto e na mão segura uma foice. O próprio Deus permite que essas pragas, essas epidemias ataquem o mundo para ver se as pessoas olham para o céu. Mas o povo de Deus não pode temer a isso. Nós vemos no livro de Êxodo, quando o povo de Israel foi sair do cativeiro de Faraó em rumo à terra prometida, o último sinal da saída do povo da escravidão em rumo à terra prometida foi a morte dos primogênitos no Egito. Mas o Senhor Deus mandou Moisés e Arão avisar o povo, dizendo: matem um cordeiro e passem o sangue nos umbrais das portas. O anjo da morte vai passar, e sobre aquela casa que tiver o sangue do cordeiro, nada de mal vai acontecer. E foi exatamente como Deus falou. À meia-noite o anjo veio, matou muitas pessoas no Egito, mas aonde estava o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo passava e nada fazia de mal naquele lugar. Porque aonde está o sangue do cordeiro é protegido. Nós, os cristãos, nós temos que entender que a nossa proteção em meio aos sinais da volta de Cristo é o sangue de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse aparece João ouvindo uma voz dizendo que o povo que vai herdar a vida eterna vai vencer o mal pelo poder do sangue de Jesus. A nossa proteção nestes últimos dias contra pestes, contra doenças malignas, contra o coronavírus não é vacina. A nossa vacina é o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus Cristo é a nossa proteção. Nós devemos orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, enquanto o Senhor está mandando os sinais da volta do teu Filho, cobre-nos com o sangue de Jesus, para que essas doenças permitidas por Deus não nos atinja e que nós sejamos guardados debaixo do sangue de Jesus Cristo. Jesus já havia profetizado que antes da sua volta, peste em vários lugares iria acontecer. É necessário que sinais aconteçam para que as pessoas olhem para o céu. Nós vivemos um tempo em que já está se cumprindo o que está escrito no Evangelho de Mateus. No capítulo 25 fala-se de 10 virgens, e a Bíblia diz que todas dormiram, todas. Então, pela Bíblia, nós entendemos que nós já estamos no clamor da meia-noite, ou seja, nós já estamos a um passo de deixar a terra. Nós já estamos a um passo de ouvir a volta de Jesus acontecendo. Nós já estamos a um passo de ouvir as trombetas tocando. Jesus vai arrebatar a igreja. Mas Jesus vai arrebatar a igreja em meio a tumulto, como está acontecendo no mundo. Os cristãos não devem temer ebola. Os irmãos não devem temer a doenças.
Nós, como cristãos, não devemos temer a morte física, porque o céu nos espera. A nossa morada permanente, disse Paulo, o apóstolo Paulo disse que a nossa morada permanente não é aqui na terra. A nossa morada permanente é no céu, é na glória celestial. Nós vemos aí o Brasil e o mundo temendo uma gripe que está matando dezenas e dezenas de pessoas no Brasil e no mundo. Mas as pessoas têm medo de uma gripe, mas não têm medo de pecar contra Deus. Não tem medo de pular o carnaval, noites e noites bebendo cachaça e se prostituindo. É o cumprimento do que o Senhor Jesus disse, que na volta dele, as pessoas estavam casando-se, dando-se em casamento, bebendo, até que o dilúvio veio. Jesus exemplificou a sua vinda como no tempo de Noé, que Noé avisou ao povo que iria acontecer o grande dilúvio e o povo não acreditou. Agora você como cristão, nós como cristão, devemos entender que os sinais devem acontecer. Sinais no Brasil e no mundo é necessário que aconteça para que os cristãos acordem e saibam que Jesus Cristo está voltando. Terremoto, nação contra nação, reino contra reino, doença, estupro, assalto, saidinhas de banco, mortes, crime, femicídio, escândalo no meio evangélico, tudo isso são sinais da volta de Jesus. E agora, nestes últimos dias, o próprio Deus está permitindo essa gripe devastar o Brasil e o mundo para que as pessoas entendam que Deus não está nem um pouco satisfeito com a situação que se encontra a terra. As pessoas estão cuspindo na palavra de Deus. As pessoas estão rejeitando as doutrinas de Deus. As pessoas estão brincando de profeta. As pessoas estão falando que Deus falou sem Deus ter falado, que Deus mandou sem Deus ter mandado. As pessoas brincam com a palavra de Deus. As pessoas brincam com revelações e Deus está furioso. As taças da ira de Deus estão prestes a se derramar sobre a terra. Jesus Cristo tem chorado lágrimas de sangue, vendo a sua igreja se corrompendo com o pecado. Moças e rapazes da igreja deixando de servir a Deus para se iludir com os rapazes do mundo. Casais cristãos se separando, casais cristãos se rejeitando dentro de casa, vivendo divorciado dentro de casa. Sinais horripilantes da volta de Jesus acontecendo no meio evangélico. Certa feita eu vi passando na mídia um pastor que estuprou uma criança de 8 anos de idade, matou e tocou fogo. São sinais terríveis que vêm acontecendo no nosso meio. São sinais que comprovam que Jesus Cristo está voltando. Baseado em Mateus 24, o Senhor Jesus disse que era necessário que essas coisas acontecessem, mas Ele disse para os seus discípulos que quando essas coisas estivessem acontecendo, nós olhássemos para cima. Não era para nós temer. Nós devemos olhar para cima, escorarmos o Facebook, escorarmos o Instagram, escorarmos o vício maldito das redes sociais e tirarmos mais tempo para Deus, tirarmos mais tempo para lermos a Bíblia, tirarmos mais tempo para buscarmos ao Senhor, porque o noivo está voltando. Já estamos no clamor da meia-noite. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Os sinais se cumpriram. Os escatológicos disseram que cerca de 120 sinais haveriam de se cumprir para Jesus voltar. E eles confirmaram que todos os 120 sinais que comprovariam a volta de Cristo
todos já se cumpriram. Não falta mais nada para Jesus voltar. Certo dia, um irmão teve uma revelação, que ele viu o trono de Deus e Deus estava assentado no trono. Na frente do trono de Deus tinha uma nuvem que cobria o rosto de Deus. E no meio daquela nuvem saiu uma mão. E outra mão segurava a mão que saía da nuvem para ela não baixar. Naquele momento o céu, todos os anjos pararam de cantar. Todos os anjos baixaram a cabeça. E Jesus se prontificou, está na frente daquele trono e segurou a mão daquele que estava sentado no trono. Jesus ficou na frente do Pai e segurou a mão dele e dizendo: tem misericórdia, Pai, dê mais um tempo para a minha igreja. A minha igreja não está preparada. Dê mais um tempo. Sabe o que era aquilo, irmão? Era o Pai sentado no trono. Ele levantou a sua mão. E quando a mão do Pai baixasse, era a ordem de Jesus vir buscar a igreja. Mas Jesus, com seu amor tremendo, ele segurou a mão do Pai e pediu misericórdia. E o Pai não baixou a mão. Deus está nos dando tempo para nós se arrepender dos nossos erros, de nossos pecados. Deus está nos chamando para um arrependimento global. Deus está nos chamando para nós olharmos para os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados, se arrependermos, porque o noivo está vindo. Jesus está voltando. Esse coronavírus que vem assombrando o Brasil e o mundo é sinal da volta de Jesus. Não é para nós temer, porque nós somos cobertos com o sangue de Jesus. Os cristãos são cobertos com o sangue de Jesus. Nós temos que temer, olharmos para nós temos que olharmos para nós, ver aonde estamos errando, aonde precisamos se ajeitar, porque o arrebatamento vai acontecer. A volta de Jesus está prestes a acontecer e eu e você precisamos estarmos preparados, porque as trombetas serão tocadas, os mortos ressuscitarão e toda a igreja salva e remida há de sair da terra. Da mesma forma que o povo saiu do cativeiro de Faraó em rumo à terra prometida, a igreja vai ser arrancada da terra. O próprio Senhor Jesus disse que a volta dele seria como um relâmpago. O apóstolo Paulo disse que será num abrir e fechar de olhos. Nós vemos nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, os grandes ricos, os homens mais poderosos do planeta, eles sabem que tudo o que está acontecendo no mundo é sinal da volta de Jesus. E eles já estão saindo das grandes cidades e indo para as cidades subterrâneas, conhecidas como os bunkers, porque eles sabem que a ira do Todo-Poderoso há de descer sobre a terra. Depois que a igreja subir, a ira de Deus vai descer sobre a terra. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. As águas da terra se transformarão em sangue. Os homens correrão de um lado para outro procurando a morte e não encontrarão. As pessoas correrão de um lado para outro procurando a palavra de Deus e não há mais como encontrar. Porque a igreja vai subir, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja e o mundo vai ficar em trevas. Caro distinto ouvinte da palavra de Deus, você meu irmão, você minha irmã, é hora de nós orarmos mais, porque o Messias, o grande Yeshua HaMashiach está voltando. Jesus vai arrebatar a igreja. Você que ainda não percebeu que o anjo está bradando, o anjo de Deus está dizendo, aí vem o esposo, saí ao encontro dele. Já estamos no clamor da meia-noite. Jesus vai arrebatar a igreja. Os sinais comprovam que Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, irmão. Prepara-te, igreja.
porque Jesus Cristo está voltando.